A ciência diz que os impulsos nervosos têm a função de transmitir estímulos para os músculos. A ciência diz que os músculos devem obedecer às ordens dos neurônios. Mas o que a ciência diz, os meus 100 bilhões de neurônios fazem questão de ignorar. Porque para mim, o que move uma pessoa não são os músculos. É a força do pensamento. Olá, está no ar mais um programa Superação. Seja bem-vindo ao nosso canal para discutirmos acessibilidade, inclusão e qualidade de vida dentro da nossa sociedade. A nossa missão dentro do programa Superação é levar a você informações a respeito do que acontece no nosso dia a dia. E no programa de hoje vamos fazer um programa muito especial, levando a você um conteúdo a respeito de uma doença muito pouco conhecida dentro da nossa sociedade, mas que afeta muitas pessoas. Esse é o nosso papel, é trabalharmos a informação, é trabalharmos a conscientização da nossa população a respeito de como receber as pessoas com alguma deficiência, de como trabalhar, de como lidar com essas pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito da Síndrome de Hunter, uma síndrome muito pouco conhecida, mas que aflige boa parte da nossa população. Ela é uma doença metabólica que acontece por uma alteração do nosso organismo, é uma doença rara, mas aconteceu uma palestra aqui na cidade de Piracicaba, onde uma médica especialista no assunto veio trazer os seus conhecimentos aqui para nossa, não só para a nossa sociedade, mas para a comunidade médica da cidade de Piracicaba, mostrando o quanto esse grupo de pessoas, esses médicos, essas pessoas que lidam com pessoas especiais, com pessoas com alguma deficiência, com alguma doença rara como essa, precisam estar sempre se especializando e trabalhando nesse assunto para cada vez oferecer uma qualidade de vida melhor a essas pessoas e um dia a dia mais acessível e mais inclusivo. É o programa Superação de hoje que já começou. Este mês, Piracicaba reuniu médicos, especialistas e geneticistas para uma reunião visando esclarecer dúvidas a respeito de doenças raras, as chamadas MPS. O encontro teve como convidada especial a palestrante pediatra com especialização em genética clínica, doutora Ana Maria Martins. Eu fui convidada, por interesse dos médicos locais, a doutora Cecília que organizou, com o suporte da Shire, para fazer uma aula e se falar desses assuntos. Eu tenho uma grande experiência de prática, já de muitos anos com esse tipo de doença, e como são doenças genéticas, que tem boa parte delas, mais de 50%, tem algum tratamento, é muito importante que se faça diagnóstico, para você poder tratar e mudar o prognóstico de vida dessas crianças ou desses adultos. Durante toda a manhã, diversos temas relevantes foram destacados. As mucopolissacaridoses, que a gente abrevia como MPS, são as doenças que a gente chama de depósito. Então, tem substâncias no organismo que deveriam ser quebradas, digeridas, e elas não são por falta de enzima, que é quem faz esse trabalho. Isso é feito por uma estrutura dentro da célula que chama lisossomo, que ele é parecido com uma usina de reciclagem. Então, o que vai lá para dentro, ele quebra, o que der para reutilizar, ele reutiliza, o que não utilizar, ele joga fora. Então, eles não têm uma enzima dessa estrutura aí da usina de reciclagem, ele vai começar a acumular. Esse acúmulo, esse depósito, ele se faz em fígado, um pouquinho embaixo, pode fazer no olho, alterar a visão. E tem uma característica, 3 tipos dessas doenças, principalmente, tem uma característica que o faces, a aparência facial, ela vai se modificando, como se ele fosse ficando inchado. Então, ele vai ficando diferente da família dele. Então, ele tem um faces diferente e no começo da vida ele cresce mais ou menos normal, até uns 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, mas depois ele desacelera o crescimento. Então, ele vai evoluir com uma barriga grande, que é o fígado e o baço aumentado, a cabeça tendendo a ser maior, esse inchaço do rosto, que vai ficando diferente do pai e da mãe dele, uma estatura mais baixa e alguns problemas de articulação. Por exemplo, ele estica completamente o braço,
ele não estica completamente os dedos e nem fecha a mão completamente. Então, uma criança ou um adulto que tenha estas características precisa se decidir, né, precisa afastar o diagnóstico de mucopolissacaridose, principalmente porque elas têm tratamento. A organizadora do evento, doutora Cecília Buch, destacou a importância de que a sociedade saiba da existência dessas síndromes e se conscientize. Foi um enorme prazer para mim finalmente ver esse sonho que já tem alguns anos que a gente vem tentando colocar em prática, né? Assim, algo que me angustia muito. Como pediatra de formação também geneticista, trabalhei na Secretaria de Saúde aqui em UBS, aqui na cidade, há alguns anos, tá? Fazendo pediatria. E a grande dificuldade que a gente tem é divulgar, fazer as pessoas entenderem que o paciente com uma doença genética, seja metabólica, seja qualquer outra, é um paciente, é uma pessoa como nós que está na sociedade. Na oportunidade, os presentes puderam entender um pouco mais sobre o universo de doenças metabólicas hereditárias, como a mucopolissacaridose. Pediatras a gente tem vários, profissionais de saúde, enfermeiros, assistentes sociais, a gente tem vários. A gente tem uma rede de serviços de saúde que tem que estar alerta. Professores na escola, que às vezes vão lidar com esse paciente, que vão ver que são as crianças que não acompanham, que tem alguma coisa diferente, né? A sociedade como um todo tem que estar avisada e saber identificar, saber suspeitar. Não ter medo de suspeitar e de encaminhar. Na pior das hipóteses, a gente vai estar investigando, vai estar afastando alguma coisa, mas se a gente consegue identificar, a gente tem muito a fazer para esse paciente. O paciente que tem problema do metabolismo, ele apresenta coisas comuns, hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar do sangue, e tem um monte de doença que dá hipoglicemia. Então, ele apresenta, por exemplo, um quadro como esse, né? Mas chama atenção porque eles vão se repetir. Enquanto você não encontrar, não der um diagnóstico, né, e não incluir um tratamento, ele vai continuar manifestando aquilo. E algumas doenças que são progressivas, como o óleo de Lorenzo, né, que tem o filme aí que as pessoas viram, né, para conhecer um pouquinho o que são essas doenças do metabolismo. Para ilustrar a apresentação, a profissional citou durante a palestra o filme O Óleo de Lorenzo, uma história real que retrata a dura realidade de um jovem garoto que é portador de uma grave e incurável doença. Mas seus pais não desistem e vão à luta até o fim. Ah, claro que sim. Senhora Odoni, posso falar com a senhora um instante? Você é muito habilidoso. E Júpiter? Júpiter, perto das comunes? O Lourenço está tendo problemas em casa? Que eu saiba não, por quê? Hoje ele ficou furioso e começou a jogar as tintas, destruindo as pinturas das crianças. Com certeza alguém deve ter provocado ele. Foi tão de repente. Normalmente ele é uma criança excelente. Senhora Odoni, há algum problema em sua casa? Por que acha que o problema é em casa? Porque aqui não há nada para explicar esse comportamento perturbado. Então... Olha, por favor, doutora, sem nenhum equívoco, tá bom? Existe uma família de doenças que são muito raras. As leucodistrofias. Lourenço tem uma delas. Chama-se ALD. O que é a ALD é um defeito congênito no metabolismo que provoca a degeneração do cérebro. Ela só afeta o sexo masculino, geralmente entre as idades de 5 e 10 anos. O progresso é ininterrupto. O fim é inevitável. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até 2 anos depois do diagnóstico. Os professores estão muito gratos a Lourenço por fazer isso. Senhoras e senhores, este é Lourenço Odoni, sobre quem eu já falei a vocês. Por favor. Não me atreva a dar mais que isso. Eu não sei mais o que fazer. Foram esclarecidas também dúvidas como as de caso entre irmãos. A gravidade entre irmãos também pode ser diferente. Eu posso ter um irmão com uma doença mais leve, a mesma doença,
mais leve e outro mais grave. Primeiro, porque eu só divido com o meu irmão 25% dos meus genes. Os outros 75% são diferentes. Todos os genes têm um papel quando você tem alguma alteração. Se você tem uma enzima que não funciona, não tem uma proteína que não é produzida, muitas vezes o fato de não ter a produção dessa proteína inibe a expressão de outros genes. E ressaltadas as opções de tratamento. Se existe uma possibilidade de tratamento já hoje em dia para algumas dessas doenças, e mesmo quando não há, se a gente pode reconhecer, identificar o problema do paciente e diminuir esse número de profissionais que ele procura, esse número de serviços que ele está andando, e conseguir entender de fato o que o paciente tem, explicar para aquela família, isso já é um grande avanço. Então, assim, o grande trabalho do geneticista ou de qualquer pessoa que lida com uma doença rara é fazer as pessoas entenderem, o mundo entender e reconhecer esse paciente. Encaminhar ele para alguém que possa ajudá-lo, que possa de alguma maneira mudar essa história de vida. Se a gente não diagnosticar, se a gente não reconhecer, a gente não trata. Para conhecer um pouco mais sobre a síndrome, esteve presente também a gerente do Centro de Reabilitação de Piracicaba, que afirmou já ter trabalhado com casos como esses. O objetivo sempre é a reciclagem, o objetivo sempre é ter um momento de reflexão. E a gente tem que fazer isso a vida inteira, porque apesar do tempo que a gente tem no trabalho, na estrada, as coisas mudam, as novidades vêm e as possibilidades aumentam. E nós não podemos ficar isento de tudo isso, nós temos que estar acompanhando o tempo. Dr. Antônio Ananias Filho, pediatra responsável pela neonatal da Santa Casa de Piracicaba, também marcou presença e não deixou de reafirmar a importância de que os médicos e especialistas se atualizem frequentemente. Atualmente, as mudanças que tem na medicina são muito rápidas, né? E a gente fica muito, se a gente não se atualizar, a gente fica muito perdido no tempo. Então é interessante ter esses eventos para que a gente possa, assim como nós médicos, né, a equipe multidisciplinar, como a enfermagem, fisioterapeuta, fiquem atentos a esse tipo de patologia, para que a gente possa tratar o mais rápido possível dessas crianças. Rosa Pompeu frisou ainda que talvez a gravidade da doença ainda não tenha chamado a atenção de alguns médicos. É fato a ausência da área médica, a não ser que sejam eventos específicos para áreas médicas, né? É uma característica deles, eu acredito que eles acham que através da literatura eles consigam se atualizar. Para nós, paramédicos, né, que ficamos na ação mais direta da clientela, nós, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, é importante ter esse conhecimento, essa reciclagem, para que você possa também levantar algumas hipóteses junto com os médicos, né? E de repente ter um olhar onde você possa fazer um diagnóstico que venha beneficiar a criança e adolescente com deficiência que está sendo atendido por nós. Os especialistas presentes afirmam que a conscientização da sociedade para com essas doenças é necessário para que algumas etapas do tratamento ocorra com mais facilidade. São pessoas que lidam com doenças raras e que têm um alto grau de especialização, são poucos, mas pessoas na sociedade, professores, médicos do programa de saúde de família, enfermeiros que estão atendendo nas unidades básicas, têm que saber que existe. Porque se a gente conseguir aumentar a nossa rede, uma pessoa sozinha consegue fazer muito pouco. Toda a rede de profissionais de saúde, todas as pessoas conseguem fazer muito mais. E aí a gente consegue diagnosticar os nossos pacientes e talvez oferecer alguma coisa e mudar essa história. Eu gostaria de fazer uma chamada, uma alerta aqui para vocês, é uma notícia muito nova, né? Que está chegando um estudo clínico no Brasil. O estudo clínico é quando a gente testa um medicamento para uma doença que chama X frágil. É uma doença que cursa com retardo mental, distúrbio de comportamento, principalmente nos meninos, porque é uma doença ligada ao cromossoma X, né? Que é um dos cromossomas sexuais, mas ela também se manifesta nas meninas. Existem famílias, né, que têm filhos com o X frágil. E esse estudo está vindo para o Brasil, então a gente está divulgando. Eu vou deixar o telefone do nosso serviço, que é o 11 5081 9620, para falar com Juliana ou Marcelo, que são os da coordenação de pesquisa clínica, para a gente ter esse paciente no cadastro, porque provavelmente no segundo semestre esse estudo está começando
utilizando no Brasil e é uma medicação via oral que está tendo bons resultados. Então, a genética hoje é muito importante, todo profissional está alerta com esse tipo de doença, porque cada vez é maior o número de doenças que têm um tratamento específico. Doutora Cecília nos falou um pouco sobre o índice de síndromes como essa aqui em Piracicaba. Aqui na cidade de Piracicaba, hoje, a gente tem um paciente com mucopolissacaridose 2, que está fazendo o tratamento, passou pela mesma dificuldade que todos passam para conseguir a aprovação da medicação. A mãe entrou com o pedido, a gente fez o diagnóstico, a mãe entrou com o pedido aqui no Ministério Público da cidade, esse pedido foi negado. Eu recebi uma carta do auditor, do defensor, não sei quem era, dizendo que não era justificado, pedindo para eu justificar, porque era um tratamento muito caro, um tratamento que não tinha resultado, que não tinha comprovação de resultado. Eu respondi para ele dizendo que é um tratamento caro, sim, mas é uma doença metabólica muito semelhante ao diabetes. O diabético, ele não produz uma enzima que é a insulina e ele precisa fazer reposição dessa enzima para ele viver e não ter as complicações metabólicas. E isso está incluído no programa de saúde, o governo paga, o governo dá equipamento para controle de glicemia para todo mundo e tudo isso é normal. O meu paciente, ele não produz uma enzima que precisa ser reposta da mesma maneira. O tratamento dele é mais caro, sim, é uma doença mais rara, sim. Mas a economia que a gente tem quando a gente trata um paciente desse, se é para falar em termos financeiros, com o número de infecções que diminui, o número de cirurgias que ele não vai ter que fazer, o número de internações em UTI que ele não vai ter, o gasto de uma diária de UTI é muito mais que o remédio que ele gasta em um mês. Né? A quantidade de equipamentos, de home care que ele não vai precisar ter. E os pacientes que não têm uma deficiência mental podem ter uma vida economicamente ativa e podem produzir para a sociedade, que sem o tratamento eles não conseguem. E sem contar que, para a família e para o paciente que consegue uma qualidade de vida muito melhor, isso não tem preço. João Vitor Campagnolo tem 7 anos e é o único paciente com essa síndrome rara aqui em Piracicaba. Nós viemos até aqui, a casa do João Vitor. Vamos conhecer um pouquinho da família dele, da vida dele, da história dele e do dia a dia, como ele supera diariamente esses limites. Saudável até os 2 anos de idade, João sempre foi uma criança ativa e cheia de energia. Sua mãe, Ana Paula, nos contou um pouco de como surgiram os primeiros sintomas. Os médicos jamais descobriram. Daí eu achei meio estranho que a perninha dele estava entortando, ele parou de falar, ficou surdo, mas só que eu jamais poderia imaginar que fosse essa doença. Daí ele teve que fazer adenoide e amígdala, lá estava um anestesista que tinha um vizinho com essa doença. Daí ele já falou que o João tem essa doença e para procurar um geneticista. Ele tinha 2 anos e meio quando começou a surgir as complicações, mas era um bebê normal. Assim, só tinha muita gripe. Todo mês era antibiótico, mas não tinha nada. Daí se não fosse esse anestesista, nós estava ainda sem saber do caso. O choque inicial deu ainda mais força aos pais. No começo, quando eu descobri, eu não aceitava. Falei, jamais, meu filho não é doente. Então, ele não é doente, mas assim, ele tinha uma doença, né? Que em si, se você for analisar, é uma doença muito grave, entendeu? Então foi meio difícil, eu não aceitava. E sabe, de tanto conversa, você vai em palestras, se prepara mais com Deus, entendeu? Então você aceita. De primeiro, eu não sabia quem ia morrer, se era eu ou o João. Porque a hora que eu li na internet aquelas coisas lá, que meu filho ia durar até tal tempo, eu só era dia e noite no colo, eu com o João. Sabe, eu fiquei torturada. Daí depois eu passei para a doutora Cecília, em breve, sabe, porque daí foi tudo correria. Daí ela falou assim, mãe, não é o que você leu. Daí ela me deu uma aliviada. Daí eu fui para São Paulo e lá tinha o Dudu, que é o filho da Regina Próximo, que é da associação. Daí ela falou assim, mãe, não é o que você está pensando, porque eu fiquei apavorada. Daí, depois que eu conheci o Dudu, que a doutora Cecília conversou comigo, que não era aquilo que eu tinha lido, daí eu me acalmei mais. Daí, o que aconteceu? Eu não tive nem aquele tempo de ter o meu luto.
Porque daí eu tive que correr atrás do remédio, tive que correr atrás de hospital, que nenhum hospital queria fazer infusão no João, porque achavam que era um bicho de 7 cabeças, sabe? Então eu não tive nem o meu luto. Sabe aquele luto de falar assim, nossa, mas nunca falei para Deus, porque para mim. E sempre sim agradeci, porque não para mim. Eu me sinto no privilégio de ter uma criança como ele. Porque dizem que é mais fácil ganhar na loto do que ter um filho com essa síndrome. Então, para mim, o João é meu tudo. É meu tudo, meu tudo. Eu vivo para ele. Diagnosticada a rara doença, os pais partiram então para uma incessante busca de ajuda para receber a medicação e começar o tratamento. Procuraram ajuda em toda a região, mas não encontraram. Foi quando Ana Paula decidiu recorrer ao governo do estado. Daí eu liguei para a associação lá em São Paulo, e daí eles me enviaram advogado, levei todos os papéis necessários que o João precisava, e daí eu consegui em 4 meses, coisa que demora anos. O problema não é a doença, o problema é os nãos da vida, entendeu? Esses não... Os pais afirmam que se o tratamento tivesse começado logo que diagnosticado, a doença teria regredido menos. Se o Joãozinho tivesse feito antes, como estão fazendo em criança com 6 meses, ele não teria isso aqui, nada. Ó. Você tá vendo, ó, o dedinho dele, ó. Você tá vendo que já é meio grosseiro. Ó, entendeu? Então é isso aqui, ó. Isso aqui não era para ter acontecido nunca. Mas que nem a Paula falou, 2 anos e meio foi uma coisa muito lenta, sabe? Porque aqui ninguém tinha essa doença. Não tinha. Era tudo pra fora. Essa bochecha dele aqui, ó, você não pegava. O nariz dele era duro. Era um couro duro. A mãozinha. Mãozinha você não fazia isso aqui, ó. Pegar os nervinhos dele, o corinho. Não pegava. Ele era inchado, entendeu? Na primeira vez que ele fez a infusão, a gente já viu a diferença. No primeiro dia de infusão. O cabelo dele era grosso, já amoleceu. Aqui era bem inchadão. E, sabe, no primeiro dia, depois ele tem uma ronquidão que não dava para nós conversar. Agora ele tá com essa ronquidão por causa do resfriado dele. Mas do contrário, ele não tem nada. Então, nossa, é uma benção mesmo esse remédio. É uma benção de Deus. Né, filha? Se a gente tivesse descobrido do João antes, ele também estava melhor. Não que ele não esteja bem. Ele está ótimo de saúde, entendeu? O João tem uma vida normal. Posso dizer que ele tem uma vida normal, mas podia ser melhor. Além das dificuldades de lidar com o desconhecido, a família afirma que enfrenta ainda muito preconceito de algumas pessoas. Uma coisa que incomoda eu muito é o preconceito, entendeu? Isso aí incomoda muito. Isso eu fico muito chateado com isso aí. Bastante pessoas que nem a gente vai por exemplo, no supermercado, num parquinho. Comigo já aconteceu num parquinho, entendeu? Uma vez eu fui levar ela num pronto-socorro, aí tinha um parquinho na frente, ele do Vila Cristina. Fui levar ele brincar lá. Aí tinha, acho que umas 6 criancinhas, tudo brincando. Aí eu falei, eu vou levar ele lá brincar, né? Eu brinco com ele, entendeu? Não tenho vergonha de nada. Levei ele lá, a hora que eu tô chegando com ele, a criançada falou, ai, corra que ele é louco, né? Então isso aí... isso aí é tanto... Eu acho que o preconceito vem mais dos maiores, entendeu? Dos pais do que da criança, porque... É assim, tem pessoas que têm crianças especiais assim... Que nem eu, quando eu vejo uma, eu quero ir ver. Eu quero ir conversar com o pai, com a mãe, eu quero ir lá cumprimentar a criança. Tem pessoas que se sentem vergonha. Entendeu? Por quê? Por causa do preconceito. Bastante gente parece que tem nojo, sabe, de pegar. Entendeu? Mas... E o João é muito carinhoso, né? Ele é carinhoso. Que nem o que relata um pouco no papel, que é agressivo, com o João não acontece isso. Então, e um dia eu estava no ônibus, ele fez assim no senhor, o senhor afastou. E eu não deixo para trás, né? Lógico que não. Eu falei assim, se o senhor não tem amor na sua casa, aceite esse amor, que esse amor é verdadeiro. Mas ele, no próximo ponto, ele desceu, que ele não aguentou.
Assim, antigamente eu brigava, eu, sabe, falava assim, falava bastante, xingava, me sentia ofendida. Mas só que eu falei assim, eles são pobres de espírito, entendeu? É eles que estão perdendo. Então, eles sentem, né? Eles sabem o que é uma pessoa que gosta dele ou que não gosta, entendeu? Mas Anderson e Ana Paula passam por cima das adversidades e agradecem pelos anjos colocados em suas vidas. A gente teve bastante anjos, hein? Nossa, Deus colocou muitos anjos na nossa vida. Muitos que fala pra você ajudou, sabe? A doutora Cecília, eu nem considero como uma médica mais, é minha irmã. Ele bebe um leite que custa R$300 a lata. Faça a conta, R$300. Ele bebe 12 por mês. É um menininho de ouro. Eu sou salariado, eu sou um salariado, assim, eu não tenho, falar que eu tenho uma faculdade, eu não tenho, entendeu? Eu sou um trabalhador qualquer um outro aí, entendeu? Então, mas graças a Deus conseguimos tudo, entendeu? Para ele não falta nada. E em meio às dificuldades, hoje João frequenta a escola e aos poucos está se inserindo na sociedade. A medicação custa esse valor, mas se não tiver o principal, que é amor, nada é válido. Então eu acredito que na melhora do João, eu acho que a gente está fazendo valer o amor, o respeito que ele merece. Em todo o Brasil, são apenas 500 casos como o de Joãozinho. E a família piracicabana ganha a cada dia mais forças e está pronta para continuar superando qualquer obstáculo. Que a pessoa que tiver um filho com uma certa diferença, que tiver alguma dúvida, pode vir procurar que a gente vai tirar a dúvida, entendeu? É, porque a gente tem que provar que essa doença não é aquilo que os médicos estavam falando, que é tipo assim, 10% de melhora. Sim, eles têm capacidade de andar, de ouvir, ó como ele está prestando atenção em mim, de bagunçar, que ele é um arteiro. Então, não é aquilo que eles falam assim, que não vale a pena. Hoje não tem o que falar, hoje, como que eu posso dizer para vocês assim... É a melhor coisa que aconteceu na vida nossa, entendeu? Não tem como não aceitar. E o programa Superação de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre, continua na internet. Acesse lá o nosso site, superatv.com.br, curta a página do Superação lá no Facebook, Programa Superação, interaja conosco, curta a nossa página, mande o teu recado, o teu e-mail, o teu vídeo. A tua sugestão sempre é muito importante para nós proporcionarmos uma sociedade cada vez mais inclusiva e mais acessível dentro do nosso dia a dia. Queria agradecer aqui e parabenizar o João Vitor e toda a sua família por ter nos recebido tão carinhosamente, toda a equipe do Superação, conversando, mostrando como é o dia a dia de uma pessoa com a síndrome de Hunter. A todos os profissionais que participaram no programa Superação de hoje, levando a você que nos acompanha, seja através da internet, seja através da televisão, levando informação, levando conhecimento a respeito dessa síndrome rara, mas que afeta boa parte da nossa população. Esse é o dever de Superação, levar a você informação a respeito de inclusão, acessibilidade e qualidade de vida. O programa Superação de hoje fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Grande abraço e até lá!